Bom, então vamos resolver essa questão de química do vestibular unificado da UFSC, IFSC e IFC 2023/2024, caderno 2, prova azul. A questão é número 40. Então ele diz, a criação da tabela periódica dos elementos data de meados do século XIX e foi iniciada pelo químico Dmitri Mendeleev. Desde então, novos elementos foram descobertos e a tabela passou por diversas atualizações até chegar ao formato conhecido atualmente, como os elementos arranjados em grupos, em colunas, e períodos, que são as linhas. Sobre os elementos químicos e suas propriedades, é correto afirmar que... Então vamos relembrar da tabela periódica. Vamos imaginar aqui a tabela periódica como esse retângulo. Então ele falou para a gente ali, essas colunas na vertical são chamados de grupos ou famílias. Os elementos de uma mesma família, ou mesmo grupo, eles possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. E eles possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Agora, se a gente pegar uma linha aqui na horizontal, eles já são chamados de períodos ou linhas. Nesse caso aqui, a gente tem 18 períodos na tabela periódica, e os elementos estão colocados em ordem crescente de número atômico nos períodos. Então, esse aqui seria um rápido resumo da tabela periódica. Então, vamos ver aqui, o primeiro item. Quando ele fala aqui, os metais que são constituintes de itens cotidianos que incluem desde panelas até aviões, encontram-se condensados nos dois últimos grupos da tabela periódica e são conhecidos por sua baixa estabilidade térmica. Esse item aqui é falso. Eu já vou mostrar aqui para vocês na tabela periódica. Esses elementos aqui em rosa são elementos metálicos, tá? Então, se a gente olhar, a maior parte da tabela periódica são de elementos metálicos, Aqui a gente tem os gases nobres, nessa última coluna da direita. Esses em verde aqui são os não metais. E esse em amarelo aqui são os semimetais. Então, se a gente olhar na tabela periódica, a maioria dos elementos, eles são metálicos. E eles não estão nas duas últimas linhas, Eles estão em todas, se olhar aqui no segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período. Então, esse item 1 aqui, quando ele fala para a gente, os metais que são constituintes de itens cotidianos, que inclui desde panelas até aviões, encontram-se concentrados nos dois últimos grupos da tabela periódica e são conhecidos por sua baixa estabilidade térmica. Isso é falso, tá? Mesmo porque os metais eles têm bastante estabilidade térmica, tá? Então esse primeiro item é falso. O segundo, embora a maioria dos metais da tabela periódica esteja no estado líquido, ele falou a maioria dos metais da tabela periódica esteja no estado líquido, a temperatura ambiente, a conversão para o estado sólido, conhecida como fusão, é possível por meio do aumento da temperatura do metal. Os elementos da tabela periódica que são metais, só nas condições ambientes, o único que é líquido é o mercúrio, que é o Hg, tá? Que é utilizado ali para fazer termômetro, Hoje o mercúrio está sendo substituído por outros componentes, do termômetro, mas o mercúrio é o único metal da tabela periódica que ele é líquido, tá? Ele é líquido em condições ambientes, na temperatura ambiente, vamos dizer aqui, temperatura ambiente e uma atmosfera, tá? Então esse segundo item aqui ele é falso, porque ele diz, a maioria dos metais da tabela periódica esteja no estado líquido. É falso, porque somente o mercúrio ele é líquido, então o segundo item é falso. O item 4. Diversos elementos da tabela periódica são classificados como sintéticos, ou seja, não são encontrados na natureza, mas podem ser produzidos por reações nucleares em laboratório. Se a gente olhar na tabela periódica, até o elemento de número atômico 92,
Então a gente tem aqui a tabela periódica e olhar aqui o número atômico 92, ó. Vai ser aqui, ó, o urânio. O urânio ele tem o número atômico 92. Até o urânio são elementos naturais, que são encontrados na natureza. Os elementos com número atômico maior que 92 são todos elementos sintéticos, que são produzidos em laboratório, por exemplo. Então, essa tabela que está desatualizada, hoje é conhecida até o elemento com número atômico 118. Então, esse item aqui, o item 4, é verdadeiro. O item 4 é verdadeiro, né, que diversos elementos da tabela periódica são classificados como sintéticos, ou seja, não são encontrados na natureza, mas podem ser produzidos por reações nucleares em laboratório. Então, esse item aqui ele é verdadeiro. O item 8. O cálcio, que é um importante constituinte dos ossos e dentes, é classificado como não metal e, por isso, solúvel em meios alcalinos, o que justifica a recomendação de evitar a ingestão de açúcares pelos seres humanos. Esse item aqui é falso. Por quê? Se a gente consultar a tabela periódica, o cálcio está na família 2 ou família 2A. Ele está aqui, ó, na tabela periódica, o cálcio. Então, ele é considerado um metal. Tá? Ele é um metal alcalino, terroso. Tá? Então, família 2, família 2A, é um metal alcalino terroso. Então, quando ele diz aqui nesse item, no item 8, quando ele fala que o cálcio, né, é um não metal, torna esse item aqui falso. Então, o item 8 ele é falso. O item 16. Os gases nobres, que constituem o grupo 18 da tabela periódica, são conhecidos pela elevada reatividade, o que os torna essenciais nos processos metabólicos no corpo humano. Esse item aqui é falso. Os gases nobres, deixa eu pegar na tabela periódica de novo. Os gases nobres estão aqui, ó, na família 18, ou família 8A. A característica desses gases nobres é que eles são bastante estáveis. Tá? Eles possuem 2 elétrons na camada de valência, no caso do hélio, e os demais gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência. Então, eles têm bastante estabilidade. Se ele tem bastante estabilidade, eles são pouco reativos. Para você conseguir fazer uma reação química envolvendo um gás nobre, você precisa colocar bastante energia, catalisador, tem que ser condições bastante energéticas. Então, os gases nobres, por serem bastante estáveis, eles são pouco reativos. Então, se a gente olhar aqui, ó, ele fala elevada reatividade. Então, esse item aqui faz esse item 16 ser falso. O item 32. O item 32 ele diz o seguinte, ó. A distribuição em grupos dos elementos da tabela periódica é feita na base na semelhança do seu estado físico e na ordem crescente do número de massa. Ele falou que a distribuição em grupos. Grupos, ele falou para a gente aqui que seriam grupos ou famílias. Seriam essas colunas na vertical. Os elementos numa mesma coluna, né, no mesmo grupo ou família, eles possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Tá? E para isso eles possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa. Tá? Agora, nos períodos, a gente tem 18 períodos na tabela periódica. Aí sim os elementos estão colocados em ordem crescente de número atômico, tá? Número de prótons. Tá? Então esse item 32 aqui ele é considerado falso, porque quando ele diz, ó, a distribuição em grupos ou famílias dos elementos da tabela periódica é feita na base da semelhança no estado físico, isso aqui até pode ser. Agora, em ordem crescente de número de massa, aí não. Esse caso aqui, em ordem crescente de número de massa, não pode ser. Então, o item 32 ele é falso. E o último item dessa questão seria o item 64, que seria o seguinte, ó, a molécula de oxigênio, que é essencial à vida humana, é formada por átomos de um não metal que se unem por meio de ligações covalentes. Então, esse item aqui ele é verdadeiro. Por quê?
Consultando a tabela periódica, o oxigênio está na família 6A ou família 16. Tá? Então ele tem 6 elétrons na camada de valência. A gente pega um outro oxigênio aqui com 6 elétrons na camada de valência. Para adquirir estabilidade, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Do jeito que está aqui, ele tem 6 cada átomo. Então ele vai compartilhar aqui um par de elétrons aqui e outro par de elétrons aqui. De tal forma que os dois átomos vão ficar com 8 elétrons na camada de valência. E vai adquirir o quê? A estabilidade. E essa ligação aqui é chamada de ligação covalente. Dá entre não metal mais não metal. Se você tiver não metal mais não metal, vai dar o quê? Ligação covalente. Consultando a tabela periódica, o oxigênio ele é um não metal. Ele está aqui na família 16 ou 6A. Ele é um não metal. Então, não metal com não metal, ele vai dar o quê? Ligação covalente. Tá? Então, quando ele diz aqui no item 64, a molécula de oxigênio, que é essencial à vida humana, é formada por átomos de um não metal que se unem por meio de ligações covalentes. Então, é verdadeiro. Esse item 64 é verdadeiro. Então, somando aqui as verdadeiras, vai ficar 64 mais 4, 68, que seria a resposta para essa questão de número 40. Beleza? Valeu!